Esse vídeo é para você, construtor ou empresário do segmento da construção civil, que está cansado de só depender ali de indicação e principalmente não ter previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses aí na sua operação. Está cansado, né, de depender apenas dessa indicação, pagar altas comissões para no final do mês estar ali trabalhando sem ter um resultado previsível e muitas vezes a obra que você está trabalhando não tem um lucro ideal. Então, aqui a gente vai mostrar o passo a passo do que nós fazemos no nosso serviço aqui, que é uma assessoria hoje que chama Constru Academy, onde a gente tira o cliente desse momento, né, ali uma operação onde até vende, tem ali de 2, 3 obras no mês, mas acaba que alguns meses não tem nenhuma obra e também as obras que tem venha muito ali com um comissionamento, uma RT, e você fica preso ali, dependente e preso nesse cenário, tendo que trabalhar muitas horas sem ter um lucro ideal. Então, aqui, de primeiro ponto, antes de eu entrar no processo aqui de onde a gente tira os clientes, né, passo a passo, dias aqui, o que acontece, os canais também, eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona, né? Toda a questão de onboard após os clientes fecharem com a gente, e aí eu já passo aqui da onde a gente pega os clientes, mostro passo a passo desde a estruturação de canais, quais canais a gente utiliza, aqui a parte dos processos comerciais, quais criativos, os custos médios, aqui quais ferramentas, desde CRM, primeiras vendas, automações, até aqui a parte de previsibilidade de demanda, trazendo o conceito de funil, toda a parte de treinamento, né, para os clientes, treinamento também ali para você ter um fluxo de contratação ideal a partir da escala para que você consiga sair da operação da sua empresa. Então, de primeiro ponto, o cliente, após fechar aqui com a gente, entra num onboard, né? Tem um prazo ali de 1 a 2 dias após ali para a gente marcar essa reunião. No onboard, a gente vai entender de fato a operação, entender como que esse cliente está vendendo hoje, quais é o tipo de obra que ele mais faz, entender, né, os processos, o que vem acontecendo de fato, para a partir daí a gente planejar, né, e estruturar os primeiros canais. Os canais atuais, a gente vir melhor desenvolvendo eles e trazendo maior previsibilidade em cima deles. Após disso, a gente vem trazendo ali todo o contexto de processo comercial, ferramentas como CRM, automações, traz ali os KPIs, né, que são os indicadores importantes. Então, desde custo de lead, custo por oportunidade, entende ali o ciclo de venda, né, para esse cliente, de fato ter essa previsão dentro ali da operação e contar com isso a partir do primeiro dia que esse cliente chega ali para ele, depois dos nossos serviços prestados. E de última parte, a gente vem monitorando e ajustando ali todas as estratégias. Então, aqui eu estou trazendo um case de um cliente que começou aqui com a gente fazendo basicamente todo tipo de obra, né? Eles tinham ali de 2 a 3 obras mensais, apenas por indicação. Então o dono tem ali uma boa base de network, mas entra naquilo. Ele não tinha bons canais e não tinha previsibilidade ali do que ia acontecer mês a mês, e acontecia que ele tinha picos e depois acabava descendo, trabalhando muito, tendo que demitir funcionário e depois tendo que recontratar, e ficava nisso. Ele chegou, né, a gente primeiramente identificou e posicionou e entendeu, né, o que ele estava buscando, o que ele era bom, e a partir disso a gente posicionou ele para um tipo específico de obra. Entendemos os principais canais que aquele tipo de obra e o tipo de cliente que tem aquele tipo de obra, qual canal ele frequenta, se é mais Meta Ads, Google Ads, nos canais offline, o que a gente tinha de informação, a gente veio trabalhando, estruturando, que já também já era existente, né? Não é porque a gente traz um canal digital que a gente simplesmente cancela os outros ou deixa de trabalhar o que já vem dando certo. Depois, né, a gente saiu de um Instagram que conversava com todo o público e veio aqui com o Instagram posicionado para nossa persona, né, entendeu ali quais eram os diferenciais para aquele tipo de cliente, que no caso aqui são os investidores imobiliários, que é totalmente diferente de quem quer construir uma casa completa, de quem está fazendo uma reforma apenas para mudar ali, que alugou um empreendimento. Então, o investidor, o que ele quer? Ele quer prazo, custo-benefício e algo que
ele vai rentabilizar aquela unidade. Então, não pode ser algo muito barato que na hora que ele for rentabilizar, não vai ter um retorno desejado a partir do investimento que ele fez naquele tipo do imóvel e na região que ele vai atender. Porque muitas das vezes esse cliente vai rentabilizar ali via plataformas como Airbnb, Booking ou até mesmo ali em contratos de locação por temporada para profissionais como médicos, advogados, executivos. Os principais canais aqui que a gente iniciou com esses clientes foi o Meta Ads, após isso o Google Ads, indicadores parceiros como arquitetos parceiros e corretores parceiros. Inclusive aqui no meu canal, se você não é inscrito, tem vários vídeos de como montar clube de arquitetos parceiros, quais são os principais canais no segmento da construção civil. Então se inscreva e após esses vídeos veja os próximos. Como eu falei aqui, a gente entendeu quem que era o nosso público-alvo, a gente entendeu quais eram os nossos diferenciais e também veio construindo os principais fluxos ali, seja o fluxo comercial e também implantando o CRM. Depois eu falo um pouquinho aqui do fluxo comercial, mas aqui, batendo nos principais canais, a gente teve uma média ali de R$ 11 de custo de leads no Meta Ads, né, com um investimento médio de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Tá? Aqui a gente fez uma boa organização de CRM, então organizamos toda a nossa base de dados e centralizamos isso dentro do CRM, construímos uma landing page, conectamos no Google Ads toda a questão do Analytics, tag para ter o monitoramento. Após, né, os primeiros canais e as primeiras demandas, a gente veio com um trabalho de trabalhar essa demanda, né, nutrir ela e, consequentemente, converter em obras. Então, fizemos toda a questão de CRM aqui, juntamos volume, entendemos o que o time comercial de fato tinha que trabalhar e não ficar naquilo de ter um monte de lead desqualificado e seu time não priorizar o que de fato já foi qualificado, o que de fato já enviou proposta, o que já fez visita. As primeiras vendas por esses canais digitais, né? Então, o cliente sai de um patamar de ter 2, 3 obras de contatos próprios e vai para ali mais 3, 4 obras dos canais digitais, né? Depois também automatizamos algumas tarefas, desde ali a parte da qualificação na landing page. Consequentemente, também viemos ali com aqueles chatbots de IA, né, os famosos SDRs de IA ali no WhatsApp, para ter essa etapa de pré-qualificação para o cliente. Então, como era um volume muito alto de lead, né, a gente saiu de ter ali 10, 20 oportunidades por mês da base própria do cliente e fomos para um número ali de 200 a 220 leads por mês. Então, ele tinha que ter ali uma automação comercial para que ele não precisasse contratar tantos operadores ali de pré-qualificação, né, tantos SDRs no caso, e acabar aumentando o COPEX da empresa e não se pagando no longo prazo. Então, o que a gente fez? A gente automatizou o que poderia automatizar. A gente sabe que o ciclo de obra e também o ticket de obra é alto, a gente não vai colocar uma IA que vai vender obra, mas a gente consegue colocar ela em etapas que vai pré-qualificar e só passar para o seu time comercial o que de fato vai rentabilizar. Como eu estava falando, a gente só passa ali para o time comercial que de fato está qualificado a partir das etapas qualificadoras. Então, aqui no processo comercial desse cliente específico, a gente criou aqui as etapas de qualificadoras, que são essas perguntas-chave, e a partir disso a gente entende se é um lead qualificado ou não, para a gente avançar com o processo, tá? Depois, né, de definição desses fluxos, o que cada departamento é responsável, a gente veio juntando todos os indicadores e criando o famoso funil de vendas aqui para a construtora. Então, a gente entendeu quais foram as taxas, né, de topo ao fundo de funil desses leads, e a partir disso a gente consegue trazer uma previsibilidade de receita ali para o nosso cliente e também definiu o ciclo de vendas, né? Então aqui no fluxo comercial eu tenho o meu ticket médio, né, dessas obras que são obras tourniquets e o ciclo de vendas também aqui que são 35 dias e aqui eu tenho o funil também de demanda que eu consigo trazer para o meu cliente. Após esse funil, a gente tem todo um treinamento ali com a equipe do comercial, né? Então, para deixar os vendedores sempre a par das melhores técnicas, entender, né, como eles vêm trabalhando, como eles vêm utilizando as ferramentas. Fora isso, como eu comentei, temos vários materiais de apoio.
E o principal também trazemos aqui um fluxo de contratação, né, para o cliente. Após ele começar a vender, ele vai ter que trazer gente para a operação. Então, deixar bem alinhado ali de como ele fazer uma boa contratação de bons funcionários para que de fato a empresa dele alavanca e esses funcionários comecem também a ajudar a criar bons processos. E o quanto melhor isso, quanto melhor processos, mais o dono da operação consegue sair da operação e ficar de fato ali no estratégico, fazendo o relacionamento, fechando ali com bons parceiros e cuidando dos melhores clientes ali para de fato alavancar e ter uma empresa, né? Não ser uma eu-presa. Após isso, eu tenho também aqui alguns tipos de criativos, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico disso. A gente tem todo o material no Notion, de como, de como fazer o roteiro, de como fazer uma boa narração, uma boa edição, uma boa pesquisa, mas pensa no seguinte cenário. Hoje eu vendo reformas, né? Seja de apartamentos ou microapartamentos. Quem são, além do cliente final, meus potenciais indicadores de obra? Então, nesse caso aqui, são os arquitetos parceiros, então a gente tem um criativo específico para trazer esse parceiro, né? Então, algo assim, no seguinte sentido: você é arquiteto que trabalha com projetos de estúdios ou microapartamentos para investidores, tem uma empresa e quer ter uma empresa parceira especialista nesse setor, conheça tal, 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 e a partir disso a gente consegue trazer indicadores de obras com fit no nosso tipo de obra. Aqui também, aqui no mercado de São Paulo, muitas incorporadoras só fazem microapartamentos ou estúdios. Então, imagina o cenário, eu não apenas atender um cliente, começar a atender por produto, né? Então, cada empreendimento tem ali de 300 a 400 unidades. Então, pensa nesse cenário, fazer uma parceria e conseguir e ter acesso a esses 300, 400 clientes é muito mais fácil. E outra, na hora da execução, toda a parte logística, toda a parte de projeto, time, a gente consegue reduzir custo, ter um maior controle e uma maior qualidade. Vou fazer uma aula específica também, atualizar, né, de canais, então estou fazendo um material mais completo no sentido de falar ponto a ponto, desde canais digitais aqui como Meta Ads, Google Ads, Pinterest Ads, trazer números, o que você precisa de início se você quiser tocar por conta, né, e criar esses canais sem depender de uma agência. Em resumo, turma, esse vídeo é para explicar o que de fato a gente faz aqui na assessoria. Então, a gente pega o cliente nesse momento aqui, que esse cliente já pode ter passado por uma agência, mas não deu certo, mas ele tem um volume ali de uma, duas, três obras no mês, só que ele está no cenário que só depende ali de indicação. Muitas das vezes, se é um arquiteto parceiro, ele paga muita RT e acaba não tendo um lucro na obra e acaba que ele está trabalhando sem ter um resultado e não consegue crescer, né? Não consegue trazer funcionários, não consegue profissionalizar a operação e não consegue, de fato, exercer e entregar com qualidade todos os serviços, né? Ter bons processos na parte interna, não só para a parte externa, na parte da execução de obra. Fiquem aqui, sigam o meu canal para mais vídeos como esse. Vou fazer uma coletânea de vídeos no sentido de ajudar você, construtor, a sair do cenário de não ter nenhuma demanda por mês dos canais digitais, ou até mesmo estruturar melhor os canais atuais que você já tem, seja indicação de arquiteto parceiro, base de contatos, e de fato levar você para ter uma previsibilidade de receita aí na sua construtora ou empresa do segmento, seja marmoraria, marcenaria, enfim, empresas do setor da construção civil.